Evangelho, viu? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Diz assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e se conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Podemos sentar no nome de Jesus? Hoje eu gostaria de falar a respeito de sair da escravidão. Uma palavra muito comum, principalmente, há século atrás. Quando se fala em escravidão, todo mundo entende que são pessoas que estavam sob jugo. Pessoas que, há milênios existia isso aí, e o Brasil foi liberto há pouco mais de 100 anos, da escravidão. Sabemos que são pessoas que estavam abaixo de jugo, pessoas que tinham a sua liberdade retida, e pessoas que não tinham mais vontade própria, elas estavam totalmente cativas, não apenas cativa como escrava, porque o cativo, ele ainda pode exercer um pouco de uma certa liberdade, algumas coisas deles não é tirado, mas o escravo não, o escravo ele está debaixo de um jugo muito forte. E quando se fala em escravidão hoje, a gente não consegue entender muito bem isso, porque nós não vivemos isso, não é verdade? Então a gente pensa que isso às vezes seja até uma utopia. Não, isso nunca existiu. Não, existiu. E da mesma forma, ainda existe, mas não numa forma agora material, embora sabemos que existem alguns casos isolados, mas eu quero falar para vocês da escravidão de uma forma espiritual, porque nós vivemos dentro de dois mundos. Nós vivemos no mundo físico, que é esse que nós apalpamos, esse que nós vemos, amém? Esse é um mundo, e existe um outro mundo, que Jesus fala assim: eu não vim para este mundo, o meu mundo é espiritual, o meu reino é espiritual. Então existe um outro mundo, para vocês entenderem bem, o mundo físico e o mundo espiritual, ambos são regidos. Tudo que nós fazemos, não é simplesmente por fazer, tudo é uma consequência dentro do mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, ao ponto que o reino de Cristo já se faz presente. Ele falou assim: o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino é espiritual. Então, ou seja, existem dois reinos, o reino do mundo e o reino espiritual. E trazendo agora a respeito da escravidão, existe, muito massivo a questão da escravidão espiritual. Isso ainda existe. Só vai existir a liberdade da escravidão quando há um conhecimento da verdade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ou seja, enquanto eu não conheço a verdade, eu ainda sou cativo, eu ainda sou escravo no mundo espiritual. E eu vou começar a trazer essa mensagem, e vocês vão entender o que é isso. Que muitas das vezes as pessoas pensam que são livres, e uma grande parcela delas não são. Elas pensam que fazem aquilo que querem e não fazem. Elas fazem aquilo que é dado para elas fazer dentro de um âmbito espiritual. O povo no Egito, eles estavam presos, ou estavam como escravos no Egito. O povo hebreu estavam escravos no Egito, e eles não tinham mais domínio de nada. Porque escravidão é isso, é você não ter mais domínio de nada. Tudo está fora do seu controle. Isso é escravidão. Aí você começa a pensar: parece que eu conheço uma pessoa assim, onde parece que ela não consegue ter controle de mais nada. Ela tenta ser feliz e não consegue. Ela tenta ter um casamento bem sucedido e não consegue. Ela tenta dar bem financeiramente, ela não consegue. Ela tenta estar diante de uma igreja, diante de Deus, e não consegue. Ela não consegue se autocontrolar. Isso é escravidão. A pessoa não tem mais domínio, tudo está fora do seu controle. E isso estava acontecendo com o povo de Israel. Olha para vocês verem em Êxodo capítulo 1, versículo 14. Eles fizeram amarga vida com dura servidão,
em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no seu campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Ou seja, o povo hebreu, quando eles estavam como escravos no Egito, eles estavam debaixo de servidão. Jesus, quando nos chama para ter um relacionamento com Ele nos chama para ser livre. Ele nos chama para ser livre. Você não pode ser chamado para um evangelho. E a gente fala, vamos chamar para a igreja. Não, vamos chamar para um evangelho. Você não pode ser chamado para um evangelho onde você fica cativo nele. Porque Jesus não nos chama para ser cativo, para ser escravo. Nos chama para liberdade. Quando eu sou livre, eu faço o que eu quero, sim ou não? Eu faço o que eu quero, eu sou livre. A partir do momento que eu não estou fazendo mais aquilo que eu quero, quer dizer que eu estou sendo cativo, eu estou sendo escravo. As pessoas, muito delas estão sendo escravas no mundo espiritual, está sendo oprimida pelo maligno de uma tal forma, que elas não têm mais vontade própria. Elas pensam que fazem aquilo porque querem fazer, mas quando termina de fazer aquilo, elas falam, por que que eu fiz? Por que que eu falei? Por que que eu fui? Peraí, mas não era ela que estava fazendo? Sim. Quantos relatos eu tenho certeza que você já ouviu, que a pessoa às vezes fez uma atrocidade com uma outra pessoa, né? Às vezes cometeu até um estupro, às vezes aconteceu uma coisa mais grave ainda, e assim por diante, e a pessoa fala, eu não vi fazer. O que a gente pensa? Mentira, ele viu o que estava fazendo, mas na realidade não viu. Muitos deles não viram, outras viram o que estavam fazendo, mas não tinham controle. O desejo era maior. Isso se chama na palavra de Deus concupiscência, desejo desenfreado. É algo que não tem freio, algo que ela não domina mais. Ela não quer fazer aquilo, mas quando vê, já está praticando aquilo. E depois que termina o ato, seja ele o que for, ela fala, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu fui lá? Porque ela não tem domínio mais. Se a pessoa não tem domínio, segundo aquilo que a gente leu na palavra, ela é o quê? Ela é o quê? Escrava. Mas do quê? Escrava do quê? Escrava dos seus próprios desejos. E sendo ela escrava dos seus próprios desejos, tem algo superior, vamos dizer assim, algo espiritual que está dominando ela. Por isso, um estado de escravidão. Porque embora ela faça algo que lhe dá prazer, mas depois lhe dá remorso, depois tira a paz, destrói o casamento, destrói a saúde, destrói a harmonia, destrói relacionamentos, destrói tanta coisa por causa de uma atitude dela que ela nem mesmo queria fazer, foi só um desejo desenfreado, porque tinha algo superior ou algo espiritual que estava dominando ela para ela fazer aquilo. Por isso que ela se tornou escrava. Então nós precisamos, por isso que a palavra do Senhor fala assim, que nós precisamos atentar muito pelo fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito mostra quem é o nosso chefe. O fruto do Espírito mostra quem é o nosso guia. O fruto do Espírito mostra quem estamos servindo. A palavra do Senhor fala assim, que com ele, ou com a palavra dele fala assim, que é sim, sim, ou não tem meio termo, não tem um meio ali, ou é uma coisa, ou é outra, ou é luz, ou é trevas, sim ou não? Ou é uma coisa, ou é outra, não tem como ser meio. Ou você faz parte de um reino, ou você faz parte de outro reino. Então quando a palavra de Deus fala a respeito dos frutos, ela está falando assim, ó, conforme as suas condutas, conforme aquilo que você exerce, conforme aquilo que você faz, você mostra quem é o seu Deus. Embora nós tenhamos uma falsa sensação muitas das vezes, não, mas eu amo a Deus, o Criador dos céus e da terra, eu amo a Jesus, mas eu faço o que Jesus faz, eu falo o que Jesus fala, eu participo do que Jesus participaria? Não, mas então não tem como, porque fala assim, olha o que diz a palavra que nós acabou de ler, olha que você que interessante, ó. Disse pois Jesus aos que haviam crido nele, disse Jesus aos que haviam crido, eu creio em Jesus,
Ele disse o quê? Se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, seguir o que o Senhor Jesus disse, verdadeiramente são os meus discípulos. Então eu mostro quem é o meu discipulador, porque eu sou uma cópia dele. Eu sou uma cópia dele, então eu mostro que ele é o meu discipulador. Então se eu permaneço na palavra de Cristo, então eu sou um discípulo de Cristo. E se eu não permaneço, pastor, eu não sou discípulo dele. Vocês entendem, igreja? Então não tem um meio termo, ou é uma coisa ou é outra. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, que quando Deus olha para cada um de nós, sem exceção, tanto que estão aqui, que estão lá fora, que estão nos becos, que estão nas esquinas se prostituindo, que estão se drogando, todos, quando Cristo olha para todos nós, quando Deus olha para todos nós, Ele tem um amor tão grande para nós, porque quando Ele olha assim, Ele não vê nós, Ele vê Cristo estampado em nós. Por isso a sua graça e a sua misericórdia para conosco. Então quando eu decido servir a palavra de Deus, quando eu decido estar na palavra de Deus, não é porque eu não posso fazer, é porque eu não quero, porque Ele me amou de um tanto, que eu quero servir Ele, eu quero estar reto diante dEle, eu quero estar diante da palavra dEle. Porque se eu não fizer isso, por mais que o amor dEle seja muito grande para mim, eu estarei servindo a outro. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? O amor dele para conosco nunca vai acabar. A palavra do Senhor fala isso. O Tiago disse, ele recitou algumas partes do versículo. Nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes, nem os anjos, nem os principados, nem os governos, nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor dele continua sendo grande para conosco. Pastor, mas como que eu posso entender que o amor de Deus é grande para comigo, e o Senhor me dizer, se eu não estiver fazendo aquilo que a palavra diz, eu sou escravo de Satanás? Como, se Ele me ama? É simples, a gente faz uma analogia aos nossos filhos. Nós temos planos bons para os nossos filhos, sim ou não? Quem tem plano bom para o seu filho aí? Seja ele casado, seja ele criança, você tem um plano bom para o seu filho, sim ou não? Mas para que o seu plano se concretize, um plano bom, um plano de prosperar, vai depender só de você? Não, depende dele também, sim ou não? Depende dos caminhos, do lugar que ele escolhe, o que ele escolhe para a vida dele. A mesma coisa Deus para conosco, Ele tem um amor tão grande por nós, ao ponto que deu o seu filho, o seu único filho, e não leva a passear na terra para morrer, e morte de cruz. O amor que Ele tem para conosco. Só que as minhas decisões está mostrando a quem está me dominando. Então nós precisamos que as pessoas compreendam que elas precisam sair da escravidão. E para sair da escravidão eu preciso crer. E o crer me traz um ideal de conhecimento. E o conhecimento me leva à liberdade. A pessoa, quanto mais ela é ignorante no saber, e quando eu digo saber aqui, eu não digo um saber apenas bíblico, mas eu digo um saber do meio secular e tudo mais, quanto mais ela é ignorante no saber, mais escrava ela é do sistema, mais ela é dominada pelo que as pessoas dizem, não por aquilo que ela entende. Ela é dominada por aquilo que as pessoas falam para ela fazer, e não por alta sabedoria, porque falta o saber nela. Então Jesus é bem claro, quando você conhece a verdade te liberta. Espera aí, então o pastor está me dizendo que as minhas atitudes mostram, segundo a palavra de Deus, quem eu estou servindo, ou quem é o meu Deus, ou quem está me dominando, e minhas atitudes não estão legal. Espera aí, eu entendi agora. Então a partir de hoje, eu não vou cometer essas mesmas atitudes, eu não vou fazer com que o meu desejo venha florescer, porque eu não quero ser escravo do diabo, eu quero pertencer a Deus. Eu entendi. Então se eu entendi, agora tem um saber em mim, é um conhecer. Se tem um conhecimento, eu me retiro daquilo, porque eu quero algo maior. Eu não quero viver uma vida medíocre, onde se encerra com alguns momentos, ou alguns dias de prazer. Eu quero ter uma vida onde eu tenho prazer e alegria para toda uma eternidade. Isso é conhecimento. Está entendendo? Isso é conhecimento. Então quando você conhece a palavra, ela forma um ideal dentro de você e cria uma liberdade em você.
As pessoas precisam compreender que quando existe uma opressão ou existe um estado de escravidão, é do próprio maligno. A pessoa, ela não tem vida, ela está sempre em trevas, ela está sempre angustiada, ela está sempre triste, ela não tem paz.